Podendo? Pronto! Segunda-feira, 23 de outubro, no ar, mais um Pode B. Comigo, Ramon Margioli e Sandra Mercedes. Hoje, nossos convidados são o deputado federal Bacelar, vice-líder do governo Lula na Câmara Federal, e também o prefeito de Aduxina, Paulo Sérgio, não é isso, Sandrinha? Isso mesmo, para conversar aqui com a gente. Boa noite, prefeito. Boa noite, deputado. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube e no Instagram do Informe Baiano. Boa noite, prefeito. Boa noite, prefeito Paulo Sérgio. Como é que está o senhor? 340 quilômetros de Salvador, Aduxina, Salvador. Seja bem-vindo, né? Boa noite, Ramon. Boa noite a todos do Informe Baiano. Dizer que é um prazer estar aqui ao lado do nosso amigo e deputado federal Bacelar. Dizer que Aduxina é um pouco distante da capital, mas estamos por aqui para conversar não só com o povo lá do nosso município, mas com a população do estado da Bahia. Boa noite, deputado Bacelar. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite a vocês que estão ligados no Pod B. Boa noite a meu amigo Ramon, a Sandrinha. Você aí de Aduxina que está aqui nos acompanhando também, tendo essa satisfação muito grande de estar com o nosso prefeito Paulo, e tenho certeza que boas notícias serão dadas ao povo de Aduxina e da Bahia em geral. A gente começa o podcast aqui, deputado e prefeito, sempre a gente começa para descontrair, né? Aí a gente tem toda uma tática aqui. Primeiro a gente começa descontraindo, depois a gente vai... Tocando pau. Sua cara. Aí tem todo esse trabalho de base para o clima ficar gostoso, possui. Então, Sandra, você começa dando as boas-vindas no ping-pong do bem. O que é o ping-pong do bem? A gente dá uma frase, o senhor responde, por exemplo... Time do coração. Isso. Você começa com aquele que você começa quando vai. Ele não gosta de começar, só eu. Você aí ele joga pra mim. Primeiras damas. Ó, veja só. Signo. O protocolo. Orixá. Câncer, Oxalá. Prefeito. Câncer. Câncer. Vá. Lugar preferido. Salvador. A nossa capital baiana também. Salvador também? Isso. E uma viagem inesquecível, deputado. Desse final de semana para Paulo Afonso, você que está aí em Paulo Afonso nos ouvindo, cidade maravilhosa. No momento eu não tenho uma viagem inesquecível, no momento não. Nenhum momento inesquecível a não ser a viagem? No momento não. O que os senhores fazem no tempo vago, nos tempos vagos? Eu gosto muito de ir à Fonte Nova. O meu lazer preferido é a Fonte Nova, ver o Bahia que está muito bem. Ganhamos as 3 últimas, vamos enfrentar o Cruzeiro quarta-feira, vamos vencer. Estamos num desempenho muito, muito bom. O Bahia é o mundo. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Daqui a pouco a gente entra nessa questão. Esse assunto é bom. Tá, prefeito, por favor. Pois é, no meu tempo vago eu gosto de estar em casa, descansando um pouco, assistindo TV, futebol. Eu gosto de ficar mais em off em casa, descansando. Um filme, deputado. Essa pergunta. Cidade de Deus. É bom. Vai lá, filme. prefeito. O Titanic. Romântico, ele é mais romântico. Eu continuo na política. Esse prefeito é vivo. Antes de Sandrinha aí, eu vou provocar, que eu quero saber um pouco mais deles. Uma música, essa agora é profunda também. Terra, Caetano Veloso. Terra. Caetano Veloso. Eu sou fã do Edson Gomes. Tá vendo? Eu gosto de todas as É o músicas do regueiro. Eu gosto daquela... namoradinha, meu Deus. Ele gosta e não sabe nem a música. Não, esqueci, estava escutando esse final de semana. Eu gosto também muito de reggae. Malandrinha. Malandrinha, tá vendo? Malandrinha. Muito boa. Malandrinha. Muito boa. Vai, Sandrinha. Malandrinha. Que safa, meu filho. Vai. Um defeito. Ansiedade. Não cumprir com as palavras. O seu defeito. Não cumpre com as palavras, não é? Não cumprir com as palavras
Eu acho que é um defeito do, Não, do cidadão. Digo do Ele senhor. não entendeu, Não, ele digo não do entendeu. senhor. Um defeito do senhor. Que o senhor considera um defeito que o senhor tem. É a ansiedade, né? Querer que Ansiedade. as coisas aconteçam rapidamente. E um defeito que o senhor não admite é aquela pessoa que não come com a palavra. Corretamente. Entendi. Corretamente. Já fiquei aqui. Uma qualidade, a gente já falou defeito, agora a qualidade. Gratidão. Corretamente. Gratidão. Bom, eu também vou com o senhor, viu? Gratidão é uma qualidade imensurável. Para finalizar agora, começar com o prefeito da Aduchina, Paulo Sérgio, time do coração. Corinthians. Coringão. Prefeito. Eu também sou Corinthians e Bahia. Deputado Vassalão não precisa nem dizer, né? Eu já não se sei se eu antecipou. gosto de futebol ou é do Bahia, viu? Minha paixão é o tricolor de aço. Acho que é Bahia, porque já falou da Fonte Nova. Por falar em futebol, Luiz, tem umas imagens aí. Hoje a gente está na produção aqui com o Luiz, com o Sami também, sempre atento, nosso amigo Fernandão, Fernando Canela, Carlos Júnior também aqui na produção do podcast. Pode soltar as imagens já da situação que envolveu o torcedor do Vitória. Foi agredido. Beatriz Bulhões também aqui na nossa redação, produzindo as reportagens do Pod B, podcast do Informe Baiano. Esse fato, Sandrinha, por favor, relate o que aconteceu. Foi no último sábado na Graça, não é isso? Isso, no último sábado, um torcedor do Vitória foi agredido de forma covarde ao chegar em um apartamento localizado no bairro da Graça, como você acabou de falar, no último sábado. E as cenas estão aí da covardia, né? 2 homens agredindo o rapaz que está com a camisa do Vitória. Ele estava acompanhado da cunhada E do irmão. e do irmão, que logo em seguida é possível ver os dois saindo para poder tentar ajudar ele, olha. O rapaz o irmão dele consegue, né? Isso tudo porque ele estava com a camisa de uma organizada do Vitória, mas ele não faz parte de torcida organizada nenhuma, né? E aí os dois rapazes que provavelmente também são de outra organizada, a informação que tem é que quando o que está com a camisa do Bahia chega, ele fala que é da Bamor, né? Então assim, eles perceberam que o rapaz estava com a torcida do Vitória, de uma torcida organizada, achou que o rapaz era da organizada, e aí o deputado federal Bacelar cometeu esse ato de selvageria lamentável, né? Isso não é torcedor, isso é um marginal. Isso é um marginal. Lamentável. A torcida organizada do Bahia, a Bamor, que eu acompanho, que eu admiro, não admite isso. Nós já perdemos muito no futebol com a questão dos jogos de torcida única. O bom era quantos e quantos Bavis, ganhamos muito mais, mas quantos perdemos e depois nos víamos ali para a Kombi do Reggae, íamos ali para a ladeira da Fonte Nova e ficávamos juntos, torcedor do Bahia, torcedor do Vitória. Ontem o absurdo no Rio de Janeiro também, um torcedor, não sei se do Flamengo ou do Vasco, foi assassinado. Futebol é união, futebol é alegria, futebol é respeito ao adversário, futebol é respeito a quem pensa diferente. Então, poxa, isso me entristece muito, muito, muito ver um ato de selvageria desse. Antes de a gente entrar no assunto do FPM, que é talvez a pauta principal hoje, prefeito Paulo Sérgio de Aduchina, seu Corinthians ganhou, né? Não, ganhou o quê? 1-1 ao final do América. Eu tava só... Se não ganha, o Bahia ia estar na frente dele. Viu? E aí, quem Ele desce... acompanha O Bahia agora deu uma emplacada aí com o Cauli. Rogério Ceni organizou o time, viu? Muito, muito. O que é um técnico, não é? O que é um técnico, você nota, por exemplo, Bahia e Internacional, não é? O primeiro tempo não jogamos bem. No segundo tempo, Rogério sem mexeu. trocar jogador nenhum, foi outro time que entrou em campo, mostrando como é importante o técnico. O Ceni é um técnico vencedor, não entende de futebol, e nós temos um bom elenco. O Cauli é um craque, hein? É jogador de seleção. Camisa 10 de ali. seleção. E o Biel também tá jogando ali nas pontas. Inclusive o Bahia tem banco, né? Essa é que eu acho, Ramon, essa é a nossa grande vantagem. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, um campeonato muito extenso, 38 jogos. Então, time que não tem banco, time que não tem peça de reposição, faz a primeira fase do campeonato bem,
Quando chega na segunda fase, começa a cair. Olha o Botafogo. E você vê que o Acevedo entrou no lugar do Rezende, não mudou nada. E o Corinthians, prefeito, tá gostando do desempenho? O Corinthians é um time bom. Mandar um beijo carinhoso também pro prefeito lá de Piatã, Marcos Paulo, que é corintiano retado. Gente boa ali. Abraço, Marcão. O que eu estou percebendo é que, voltando para a questão do futebol aqui no estado, tudo indica que 2024 teremos aí os 2 times na Série A do Brasileirão, né? 6 pontos O garantidos no Vitória Bahia. tá... 6 pontos, 6 pontos. Garantido no Bahia. Eu quero, que alegria, que alegria. O Vitória tem que subir, o Vitória Bahia tem que se subir. manter. Porque geralmente tem essa questão do Vitória estar na Série B, o Bahia na Série A, e os 2 times têm um bom tempo que se encontraram na Série A do Brasileirão. Quem sabe 2024, né? Tá todo mundo junto. A gente vai entrar agora no assunto do FPM, né? Pra gente descontrar um pouco com o futebol. Se deixar aqui futebol, a gente passa o podcast inteiro. Mas, Luiz, você tem um vídeo aí, o vídeo 2 da confusão que aconteceu aí do prefeito Peba com o radialista lá no extremo sul baiano. Solta aí, por favor, Luiz. Ô Roque Saldanha, rapaz, aqui é o prefeito Peba de Itapebi, entendeu? Eu fiz o L sim, mas quem vai... Você tem que respeitar os prefeitos que fez o L. Ninguém tem bola de cristal, você vai tomar de você, seu pai, sua mãe, filho. Ixi. Saldanha. Você é mais homem do que ninguém, seu filho da desgraça. Quem tá falando aqui, Zé, prefeito Peba de Itapebi, Zé. Você vai tomar essa onde, Roque Saldanha? Não sei... Você, seu pai, sua mãe, seu você é mais homem do que ninguém, seu filho da desgraça. Vai tomar no seu... Olá, meus nobres aí da cidade de Itapebi, estado da Bahia. Aqui sou eu, Roque Saldanha, locutor, apresentador, repórter investigativo. Passando aí para mandar um recado rápido para o prefeito Peba, né? Peba, hoje 22 de outubro, Peba. Você gravou um vídeo pra mim aí, me desacatando. Então eu tô respondendo você hoje, nesse domingo, 22 de outubro de 2023. Então o que você ouvir, você tem que ficar calado, porque foi você que mexeu. Ô Peba, eu não tenho culpa se Lula tá botando no rabo seus aí não, camarada. Você tem que xingar é Lula, né? Eu não. Quem cortou a verba suas aí foi Lula, né? Eu não, rapaz. Aí você desacatou minha mãe, desacatou família minha. Eu não vou desacatar sua mãe pra poder respeitar ela e respeitar a mulher sua. Mas você, Peba, vai tomar dentro da... Moço, Você tá entendendo? Com Jair Bolsonaro vocês tinham vida boa. Aí agora Lula cortou a verba suas, eu gravei o vídeo, aí agora você tá achando ruim, rapaz? Vai tomar no rabo e a partir de hoje, Peba, eu serei garoto propaganda de seus adversários. Alô, pessoas aí, viu? Ebi, da Bahia, os adversários do Peba, você candidato a prefeito, pode contar com o Roque Saldanha. Eu vou aí ainda e vou fazer campanha aí. Só se não me contratar pra mim poder ir aí. Ok? Todos contra Peba. Todos contra Peba. Em primeiro lugar, Peba pra mim é tatu. E eu gosto de comer um tatuzinho Peba. Quando eu morava na roça, de vez em quando um tatuzinho Peba com a cachaça descia bem. Ô Peba, vai ver se eu tô daí. Não pode comer. Não pode comer tatu não, que é crime ambiental. Doutor Roque aí. Não pode não, mas assim, o prefeito Peba subiu o tom, o radialista na mesma proporção, mas chega a ser até cômico, né? Uma situação dessa, mas acho que o prefeito vacilou, não precisa subir o tom tanto assim não. Mas eu queria trazer esse vídeo para ilustrar aqui, deputado Bacelar e prefeito Paulo Sérgio de Adustina, e Sandrinha vai trazer os detalhes da reportagem daqui a pouco, que isso mostra que os prefeitos estão em um período de descontrole emocional, né? Nervosos, com possibilidades reais de demissão. Você está vendo o prefeito aí completamente descontrolado, prefeito Peba da cidade de Itapebi, fica ali no extremo sul, perto de Porto Seguro, né? Tem um prefeito ali que votou com o senhor Luizinho, né? Que é Itagimirim. Luizinho, um forte abraço aí em Itagimirim. Tá vendo coisa aí? Fica ali entre Teixeira, Itamaraju, aí tem Porto Seguro, e não é isso? Então, Sandrinha, traga aqui para a gente trazer essa reportagem, o texto aí, o que é que está acontecendo realmente, esse repasse, a queda dos repasses do FPM para os municípios. Deixa eu só... Inclusive, amanhã vai ter uma votação importante no Senado, né? Para ver se minimiza esse problema grave. Os prefeitos, como eu disse, estão nervosos, os repasses caem desde agosto que vem caindo, né, prefeito
prefeito Paulo? Desde julho, agosto, setembro e agora outubro. Achou que ia aliviar e nada também, né, Sandra? Vamos lá. O PB convoca... Sim. Subiu aí a reportagem, Sandra. Tem aqui, Fui achou? para outra, já achei. Achou? Vamos lá. O PB convocou gestores para a mobilização municipalista nesta terça-feira em Brasília. Não, eu estava aí, não me perdoe, Sandrinha. Eu disse, será que Sandrinha está com medo de Peba? Peba tava nervoso demais. Desculpe, Sandrinha. Será? Ele tá xingando todo mundo, imagine. Vamos lá, Sandra. A União dos Municípios da Bahia, União né, dos convocou. Municípios da Bahia convocou os prefeitos. Prefeitas e prefeitos baianos para mobilização municipalista nesta terça-feira, 24, em Brasília. O movimento, que vai ocorrer no Senado Federal, tem como objetivo acompanhar a votação do projeto-lei número 334/2023 e pressionar os parlamentares para a aprovação da matéria que desonera a folha de 17 gestores da economia e incluir a redução da alíquota patronal dos municípios. Ainda nesta segunda-feira, 23, o relator da proposta, senador Ângelo Coronel, receberá os gestores em seu gabinete para discutir ações. Inclusive o presidente da UPB, que é o Quinho, prefeito baiano lá de Belo Monte, no Sudoeste, ele está lá em Brasília, discutiu, já entregou esse documento ao senador Ângelo Coronel, que é baiano também, do PSD, do seu partido, prefeito. Como é que está essa situação? Existe a possibilidade de demissão, por exemplo? Vamos tirar do China, que é uma cidade que tem 17 mil habitantes, acho que é uma referência nesse problema, né? Que é muito mais as cidades menores que estão sendo atingidas, não é isso? Corretamente, Ramon. Veja bem, inclusive nós fizemos um vídeo recentemente, os 18 prefeitos lá da região do Semiárido Nordeste 2, todos apelando ao governo federal para uma ajuda financeira, agora para poder tentar nos ajudar no fechamento da folha. Se isso não acontecer, a gente vai ter que demitir. Está muito difícil porque o FPM despencou desde julho, que ele vem caindo, a gente aguarda uma previsão e quando chega no dia 10, foge do nosso controle. A gente vive uma situação complicada, um município de pequeno porte como a Adustina. A gente tem despesa na área de educação. O governo manda, eu tenho lá no transporte escolar, o meu transporte escolar é R$250 mil. O governo, ele repõe com aquele programa lá de ajuda financeira do transporte escolar, R$30 mil. Eu tenho que complementar com 220 de FPM. Saúde, a minha folha de saúde lá em Adustina, ela custa em torno de R$1.300.000. O governo repassa por mês em torno de R$300 mil. Eu tenho que usar recursos do FPM. Veja bem, eu estou no 7º ano como prefeito e o ano mais difícil, eu costumo dizer à população lá que o ano mais difícil que nós estamos enfrentando é esse de 2023. Durante os 6 anos, a gente não sofreu como estamos sofrendo agora. E não é um problema de Adustina, não é um problema do estado da Bahia, é um problema nacional. De Nordeste, principalmente dos municípios que não têm arrecadação própria. A nossa base econômica lá no município é a agricultura, nós temos um ICMS pequeno, então engessa, o município sobrevive apenas do FPM. Se o dinheiro não chega, a gente consegue pagar a folha, mas fica o fornecedor. E a Adustina é um município tradicional que sempre cumpriu com seus compromissos e quando falta o dinheiro, a população já começa a estranhar. A gente vai para a rede social, explica que, infelizmente, a economia do país parou, o dinheiro não está circulando. O que chama atenção lá no comércio... Lá é 0,6, é 1,2. Lá é 1,2. O que chama atenção é que, além do repasse do FPM, que despencou, nós estamos tendo também cortes no programa Bolsa Família lá no município. Mais de 1.000 beneficiários foram cortados. Aí você pegue 1.000 beneficiários a R$600, já dá 600 mil. Nós temos uma queda de FPM de 300, 400 mil por mês, então R$1 milhão que deixa de ser circulado no comércio do município de Adustina. Então fica difícil, a situação fica complicada, a cidade pequena não tem uma fábrica para poder gerar emprego para a população, uma grande parte do povo
a única fonte de emprego que gera no município é a prefeitura, então a situação fica complicadíssima. E quando você fala dessa questão desse projeto que está tramitando Vou até perguntar ao no deputado. Senado, Sim. inclusive será votado amanhã, a gente sabe que um time de futebol hoje paga 5% de impostos ao governo federal. As prefeituras pagam 22,5%. Então esse projeto vai ajudar muito aos municípios, vai cair de 22,5% para 8%, 8%, vai nos ajudar bastante. Veja bem, se você tem uma folha de 2 milhões, é 500 mil reais de patronal por mês. Então, muitas vezes as prefeituras não conseguem cumprir com isso aí. Acaba parcelando essa dívida. Eu, conversando agora com o deputado aqui, ele nos informou Sim, é isso que que eu ia há essa perguntar. possibilidade lá em Brasília Sim. de um refins. Isso vai nos ajudar. Mas o que me chama a atenção, o que me deixou triste, é que assim, parece que o projeto amanhã vai ser votado lá no Senado. O que me deixou triste é que eu já vi hoje na imprensa que o presidente Lula disse que se o projeto for votado, incluindo os municípios, ele será vetado. Então nós aguardamos que os nossos deputados aqui da Bahia, principalmente os 39, possa ter uma atenção com as prefeituras. Isso vai nos chamar a atenção se os deputados aqui do nosso estado e de todo o país irá derrubar o veto do presidente. O deputado Bacelar, o senhor que é vice-líder do governo Lula na Câmara Federal, como é que a gente sabe que não é uma luta fácil, não é uma coisa que começou agora, já tem um problema de anos e anos, e agora a bomba estourou, né? É pelo menos a impressão que eu tenho. Como é que os deputados baianos estão atuando nesse sentido para minimizar esse problema? Olha, irmão, primeiro, corrigir o repórter lá de Itapebi, não foi? Isso. O presidente Lula não tem nada a ver com isso. Nada, nada, nada. O Fundo de Participação dos Municípios é uma cesta que diversos impostos contribuem para essa cesta, se junta aquilo na cesta e depois faz o rateio com os municípios. Então, o Fundo de Participação cresce ou diminui a depender da arrecadação federal. E o que é que houve? Houve uma queda na arrecadação federal. Principalmente porque nós reajustamos a tabela do imposto de renda. Uma tabela que seu Bolsonaro deixou lá embaixo congelada para acabar a classe média brasileira. Aquelas coisas ruins do bolsonarismo. Então, Lula não tem nada a ver com a queda do Fundo de Participação dos Municípios. Está preocupado com isso. Tanto está que garantiu aos prefeitos recompor as perdas. Lula tem dito que nenhum município brasileiro vai receber FPM menos do que recebeu do ano passado. Então, ele vai agora em outubro, novembro, não é? Se falava que é dia 30 de outubro, espero que consiga dia 30 de outubro, mas nenhum município deixará de receber o Fundo de Participação dos Municípios. O que é que os deputados da Bahia têm feito? Os deputados da Bahia têm trabalhado para essa recomposição. Primeiro que nós votamos a desoneração da folha. Nós já votamos na Câmara. Isso significa o que a desoneração da folha, deputado? Só para quem... É o que o prefeito Paulo Sérgio explicou. De 5%. Ele diminui o percentual. A prefeitura paga 22, vai descer para 8. Então, é justo, é correto. E não acredito que o presidente vete. Por quê? Porque nós já conversamos com o governo quando foi votado na Câmara. O ministro Haddad participou ativamente desse processo. Ainda mais uma pauta que vai prejudicar, sobretudo, o Nordeste, né? Isso. Segundo ponto, o governo também acena como refis os financiamentos que os municípios têm com a Previdência Social, que, salvo engano, prefeito, eram 60 meses ou 90... Eram 60, mas geralmente de 4 em 4 anos vocês aprovam para 240 meses. Então, nós vamos tirar de 60 ou 90 para 240 meses a dívida Ou das seja, prefeituras. uma prestação, por exemplo, que ele pagava 100 mil, vai passar para 20. Um É, exemplo, vai diminuir O prazo vai ficar mais O prazo longo, mais longo. mas a prestação prestação fica menor. Já E já ainda expira. também há aí uma questão dos recursos
os recursos que estão congelados da Covid, salvo engano, ficaram em cofre aí 27 bilhões de reais que não podem ser gastos porque era limitado ao período da Covid. Então o governo está liberando esse recurso. E tem mais outra, que aí é fruto da irresponsabilidade de Bolsonaro. O governo está repondo o que os estados perderam com o ICMS dos combustíveis. Porque na demagogia de Bolsonaro, tentando ganhar voto na eleição, ele deu irresponsavelmente aquela isenção de ICMS dos combustíveis. E isso trouxe um rombo para os estados que tem reflexo no fundo de participação também, porque o ICMS entra na composição dos cálculos. Então, isso fez com que as receitas caíssem. Mas os municípios tenham certeza que isso será recompensado e os prefeitos tenham tranquilidade. Porque se uma coisa que eu vejo tanto na Câmara quanto no Senado é o caráter municipalista das bancadas. Nós temos consciência que o cidadão vive em Adustina. O cidadão não vive na Bahia nem vive no Brasil. A vida do cidadão é na rua de Adustina. Então, é a saúde que ele vai bater, é a educação, é o buraco, é a iluminação. E nós precisamos, e estamos fazendo já uma reforma tributária, mas nós precisamos também inverter a pirâmide financeira do Brasil. O governo federal fica com 60% das receitas, os estados com 25% e os municípios com 15%. Isso precisa mudar. Não é possível essa concentração de recursos na mão da União. Mas isso não é de Lula, isso não é da gente, isso já vem na história do Brasil. A gente trazendo aqui o prefeito Paulo Sérgio de Adustina, né, como exemplo, né, de uma das cidades da Bahia que passa por esse drama devido à redução dos repasses do FPM. O deputado federal Bacelar, vice-líder do governo Lula, explicou bem. Inclusive, algumas cidades já começaram a demitir. É o caso de Terra Nova. Terra Nova é ali na região do Portal do Sertão, na perto de Feira Santana, né? Naquela região. O prefeito Éder, se eu não me engano, salvo me engano, já começou a demitir. Tem outras cidades baianas também que começou a demitir. A cidade de Adustina, que faz parte do território do Semiárido do Nordeste 2, também teve uma mobilização essa semana. Eu vi vários prefeitos fazendo vídeo, inclusive. Caso dia 30 não chegue o recurso, já admite já hipótese inclusive, de demitir? Ô Ramon, há uma possibilidade grande. Não só mas não teve demissão em Adustina, no momento ainda não, mas há uma possibilidade grande, não só em Adustina, mas na região. Inclusive, tem municípios na região que já está com 2, 3 meses de salários atrasados. Já tem município que demitiu em setembro, quando já não aguentava mais. Então, assim, nós participamos desse evento lá em Brasília com o pessoal da CMN recentemente, e lá um representante do governo se comprometeu que Lula iria sancionar o projeto ainda esse mês, e no último repasse do mês de outubro estaria nas contas das prefeituras essa ajuda, que vai aliviar no momento, vai aliviar. E aí vamos geralmente no final do ano também o repasse aumenta, né? Tradicionalmente corretamente, há um aumento, mas aí há também os compromissos de 13º, terço de férias, tem tudo isso aí. Eu ouvindo aqui o deputado Bacelar, veja bem, acompanhando o aumento da inflação, do FPM de um ano para o outro, quando a gente fechar esse ano, o aumento do FPM vai chegar a 3,5% aproximadamente de aumento. O que chamou a atenção é que de 2021 para 2022 nós tivemos um aumento de 25% no FPM. Então, assim, como o presidente vai repassar o mesmo valor de 2022, o mesmo valor de 2022 será o mesmo de 2023, ajuda, mas não tanto, porque, deputado, nós temos o piso do agente comunitário de saúde, o piso do professor, o piso dessas categorias que ele acaba refletindo nessa questão dos repasses que a gente recebe mensalmente. Então, assim, esse ano é um ano difícil, nós acreditamos bastante que 2022
2024 as coisas possam melhorar. Eu vinha conversando aqui com um colega que, se não melhorar em 2024, vai ficar inviável de administrar um município de pequeno porte, um município que não tem renda própria. Realmente, a todos que estão nos acompanhando, os municípios do Nordeste estão na UTI, estão no colapso do colapso. Recentemente eu vi que um prefeito aqui da Bahia, ali na região o prefeito de Entre Rios, ele acabou fazendo um protesto recentemente, não sei se vocês acompanharam, fechou a 101 lá com os funcionários, apelando. Realmente é um problema a nível de Nordeste. O Nordeste, que deu uma votação expressiva a Lula, está pedindo socorro. Antes de a gente voltar para o FPM e entrar com outra pergunta para o Vassolar, Sandrinha, tem uma notícia aí de Candeias, né? Tem. Mas não quer perguntar a ele, não? O prefeito tem uma pergunta. Vamos lá, pergunta de João da Hora. Uma pergunta de João da Hora. Se a eleição fosse hoje, o senhor votaria em Lula? O senhor votou em Lula na última vez? É o seguinte, no primeiro turno das eleições nacionais, eu votei em Lula no primeiro turno. No segundo turno, eu mudei o voto. No segundo turno, eu votei em Bolsonaro. Eu tive os meus problemas pessoais com o senhor foi alvo de uma operação policial. Isso, corretamente. Na época, eu votei com a Semineto e fiz a casadinha com Lula. Então, o PT do Estado, ele não aceitou o meu voto no presidente e acabou acionando a Justiça Eleitoral teve lá na minha residência, querendo saber se eu tinha material de campanha junto a Semineto com Lula, casadinha, e na realidade eu tinha um material, mas não junto. Separado. Era separados. Então, assim, eu estava trabalhando para Lula, para o PT nacional, e o PT da Bahia estava impedindo de eu votar em Lula. Então, no segundo turno, eu mudei o voto e votei em Bolsonaro. Eu vejo o seguinte, no momento eu vejo que Lula precisa melhorar bastante. Eu vejo que aquelas pessoas que estão no interior do Estado, que tinha aquele amor grande por Lula, já está mudando o pensamento, porque a expectativa era que as coisas iam melhorar, que tudo ia melhorar, principalmente aqui no Nordeste. E assim, deputado, eu sei que o senhor defende, e é um direito do senhor, a bandeira hoje do governo federal, mas a população do interior do nosso Estado está sofrendo, porque quando os recursos não chegam nas prefeituras, ali, os serviços essenciais de saúde, de educação, de infraestrutura, eles despencam. Então, eu vejo hoje que o PT nacional está tendo uma queda bastante no número de seguidores, das pessoas que sempre defendiam essa bandeira. Então, se as eleições fossem hoje, eu preferia, na minha opinião, um nome novo para administrar o país. Eu não votaria nem Lula, nem Bolsonaro. Eu defendo hoje um nome novo para comandar o nosso país a partir de 2026. Eu vi que o... Quer falar? Pode falar. Não é isso que as pesquisas dizem, prefeito. As pesquisas mostram o povo satisfeitíssimo com Lula. E olhe por quê. Primeiro, o país vive hoje numa calma. O país vive hoje fora daquela picuinha política de Bolsonaro, de todo dia tá num cercadinho. Um dia era contra os gays, no outro dia era contra os nordestinos, no outro dia era contra os negros, no outro dia era contra os jornalistas. Ele não é um homem de cabeça boa, não é. Era aquela mágoa, aquele ressentimento, e briga com os filhos, porque ele disse que preferia ver um filho morto a ver um filho gay. Agora tem um filho gay, então as coisas na cabeça dele não funcionavam bem. Então, Lula acabou com isso. O país hoje vive numa tranquilidade. Aumentamos o salário mínimo acima da inflação, como há 4 anos isso não existia. Reajustamos o Bolsa Família, isso não existia. Os programas da área da educação estão funcionando. Voltou o Minha Casa Minha Vida. Retomamos as obras que estavam paradas. Milhares de obras por esse país estavam paradas. O país hoje é respeitado internacionalmente. O Brasil hoje é uma das grandes potências nas relações diplomáticas no mundo. Estamos investindo em transição energética, estamos investindo em uma energia limpa. A Bahia ganha agora a BioID, que vai revolucionar esse estado, fruto da viagem do presidente à China. Os pisos salariais,
as diversas categorias. Então, é um governo que tem serviços prestados, é um governo que, mesmo tendo que reconstruir um governo totalmente destruído, destruíram tudo. O Ministério da Educação fazia pena, demitiram todo mundo. Para recompor isso leva tempo e leva esforço. E o presidente tem trabalhado e o resultado está aí. Não é? Tem aí, entre ótimo e bom, bate 50 e tantos %. Eu vi essa pesquisa, inclusive, É mostrou que o sinal- país continua um pouco dividido ainda, né? Sim, nós pegamos um país altamente fraturado, né, de divisão em famílias, de brigas entre as famílias. E um governo aí, para as prefeituras, num primeiro momento, isso foi muito bom, mas para o país, horrível. Era um governo que vivia das emendas secretas. O governo não tinha um programa. Então, para esse dinheiro não ficar lá parado, os deputados e senadores conseguiram mandar esses recursos via orçamento secreto, mas que não era ligado a nenhum programa. O agronegócio está avançando, a economia do país está bem, voltando o emprego, o desemprego caindo. Então, não é? Acho que o recorte aí do prefeito é porque o prefeito tem as suas responsabilidades diárias, não é? E aí dá essa ansiedade. Mas ele tem a certeza que os prefeitos serão muito bem tratados por Lula. Lula é um grande estadista, o maior político que esse país já teve, a maior liderança, admirado no mundo, e o país está no caminho certo. Sandrinha, tem uma notícia aí de Candeias, né? Daqui a pouco o Isso. prefeito Paulo. Estamos aqui com o deputado federal Bacelar, que é o vice-líder do governo Lula na Câmara Federal, e também com o prefeito de Adustina, Paulo Sérgio. Bacelar é do PV, da Federação PT, PV e PCdoB, e Paulo Sérgio é do PSD, partido do senador Otto Alencar e do senador Ângelo Coronel. Sandrinha, notícia de Candeias, né? A polícia Isso, hoje policial encontrou um civil. bunker. Um Isso. bunker que encontrou lá, e um policial civil foi baleado. Isso, um policial civil foi baleado na RMS Candeias por um traficante que fugiu do presídio Lemos Brito. O investigador da Polícia Civil foi baleado durante uma investigação que acontecia na cidade de Candeias, como eu acabei de falar, região metropolitana de Salvador, na manhã dessa segunda-feira. A ocorrência foi no bairro de Mangabeira e a vítima é conhecida como Demerval, conforme fontes do Informe Baiano. O policial, a informação que eu tenho é que ele já recebeu alta, está bem. Agora chama a atenção nessa investida policial em Candeias, né? Foi apreendido um bunker do tráfico, né? Fuzil, pistola, droga, muita droga, né? Então a Polícia Civil da Bahia, né, dá mais um baque importante. A operação foi feita pelo Departamento de Investigações Criminais, mas chama a atenção um caso particular aí, de que um criminoso de apelido Geleia, né, que estava detido no Lemos de Brito, ele fugiu no último sábado, dia 21 de outubro. Para quem não lembra, Né? fugiram 7. Fugiram no 7 último do sábado. presídio Lemos Brito, no módulo 5. Estranho, absurdo, em plena luz do dia. Isso aí já é um absurdo, né? 7 bandidos fugirem em plena luz do dia. E aí eu tive a informação, e eu estou cobrando, nós cobramos a Secretaria Estadual de Administração Prisional uma resposta, porque a gente ficou sabendo que esse tal desse Geleia, que é um importante membro de uma facção, uma organização criminosa, ele foi transferido do módulo que ele estava, ele saiu do módulo que ele estava e foi para o módulo 5. Isso dias antes da fuga, menos de uma semana. E aí quando chega, logo depois ele foge. Né? Então assim, a gente pediu a resposta à SEAP. A SEAP até agora Ainda não deu não uma resposta sobre respondeu. isso. Para você mudar um presidiário de uma cela de um módulo para outro, você precisa de autorização judicial. Teve autorização judicial para isso? Ponto 1. Outro ponto importante que eu quero questionar. Onde é que está o secretário estadual de administração prisional e o superintendente dos presídios da Bahia? Onde é que eles estão? Eles estão na Bahia? Aliás, eles estão no Brasil? Eles estão no exterior? Eu estou perguntando. Não estou perguntando se ele está na Áustria, se ele está em outro país. Eu estou perguntando se ele está no Brasil. Apenas isso. Por enquanto, se eles estão no Brasil. Porque a SCP, inclusive, né, o Dr. Marcelo Werner, junto com o Coronel Coutinho, eles deram a entrevista coletiva na segunda-feira, apresentaram, inclusive, fuzis que foram apreendidos pela Polícia Militar, pelo Batalhão de Guarda, né, munições, mais de 3.000 munições foram apreendidas, pistolas, 5 pistolas apreendidas, ou seja,
a gente percebe que há realmente um esforço da segurança pública, Está acontecendo um trabalho. da Secretaria de Segurança Pública, para minimizar esses danos, mas a SEAP precisa responder o que está acontecendo, pô. Como é que pode um bandido de alta periculosidade ser transferido de um módulo para outro e pouco tempo depois esse rapaz foge? E fizeram um buraco, deputado Bacelar, prefeito Paulo Sérgio, com um facão. Eles conseguiram, no presídio Lemos Brito, fazer um buraco com um pedaço de facão. Então, assim, tem muita coisa aí que precisa ser explicada. Né? Muita coisa aí que precisa esclarecer. Então, espero que a SEAP dê uma resposta sobre isso. Não cabe o secretário de Segurança Pública e o comandante-geral da PM, Coronel Coutinho, serem agora responsáveis pelos presos presídios também, né? Enfim, mas assim, voltando aqui ao Pod B, ao podcast do Informe Baiano do deputado Bacelar, hoje surgiu uma notícia no Política Livre do Raul Monteiro de que o vice-governador Geraldo Júnior seria o candidato do grupo governista a prefeito de Salvador. Né? E aí causou uma turbulência nos bastidores da política soteropolitana. Como é que o senhor está vendo isso? Geraldo Júnior, candidato a prefeito de Salvador pelo grupo governista, é possível? Sem dúvida, é um grande nome, vice-governador do Estado, 4 vezes vereador da cidade de Salvador, presidente da Câmara por 2 mandatos. Então, conhece a cidade, é um homem do piso da fábrica, é um homem do embate municipal, de conhecer e de percorrer essa cidade. Mas o nosso grupo é rico em nomes. Eu poderia citar aqui a deputada Olívia Santana, poderia citar o deputado Robson Almeida, e aí junto poderia também lembrar o nome da nossa queridíssima deputada federal Lídice da Mata. Enfim, nomes nós temos muitos. O governador já sabe que perfil eu tracei. Então, estamos aguardando agora a decisão do governador. O governador reuniu as lideranças políticas de Salvador há 15 dias atrás. Tivemos uma reunião na governadoria num sábado, de 11 da manhã até 3 horas da tarde. Todos os partidos que têm atuação em Salvador colocaram as suas posições e estamos esperando agora a orientação do governador. Com certeza, vamos enfrentar um prefeito que é bem avaliado, mas que não é invencível. Não é? Temos certeza. Começou com o senhor, inclusive, né? Com o volume de obras que o governo do estado tem em Salvador. Se você vem pelo aeroporto, até chegar aqui na Garibaldi, não tem uma obra estruturante importante que não seja do governo do estado. Ô, deputado, agora, essa questão que foi batido o martelo que Geraldo seria o candidato, então isso não procede, não? Não acredito, porque nós não fomos comunicados. Não é? Acho que, primeiro, o Conselho Político vai ter o conhecimento do nome. Mas, olha, estamos ansiosíssimos pelo nome. E deve ser quando esse nome que deve anunciar? O governador está falando em novembro. Então, eu tenho que respeitar a orientação do meu líder maior, que é o governador Jerônimo. Mas, qualquer um desses nomes, eu vou entrar na campanha com entusiasmo, porque são nomes... Candidato o senhor não, né? Não, porque são Foi nomes que estão à altura da cidade de Salvador. E como é que está essa questão? Você acha que, por exemplo, se o PT, PCdoB, PV, a federação, não tiver um nome, isso pode atrapalhar a eleição proporcional dos vereadores, diminuir até a bancada? Olha, nós temos nomes. A federação tem nome. Pode ser que o nome escolhido não seja da federação. Pode. Sim. E não. Eu tenho aí um levantamento. O partido que tem o candidato, ele leva uma vantagem no voto... Proporcional. Voto de legenda. Não, no voto de legenda. Em média, tem sido aí o primeiro colocado, tem levado 50 mil votos de legenda. Isso garantiria 2 vereadores. 1,5. E o segundo colocado faz em média aqui 30 mil? 30. Uma vaga. Uma vaga. Mas vamos trabalhar, vamos para a rua com boas chapas de candidatos. Agora, Bruno Reis começou com o senhor, né? Lá no PTN ainda, né? Foi com o senhor, com o Neto, o senhor não foi lá com o partido? Foi. Trabalhamos juntos, não é? Ele trabalhou comigo na Câmara. Foi seu estagiário, na verdade. Começou comigo. É um grande quadro. Entendi.
E o senhor, prefeito Paulo Sérgio, como é que está lá do China? O senhor não é candidato à reeleição, lá é sucessão, né? Já definiu o candidato, vai anunciar quando? Pois é, Ramon, nós estamos lá em Adustina conversando com o nosso grupo. A gente tem um grupo forte, eu fui reeleito lá com mais de 70% dos votos. Hoje, 70%? 71%. O senhor foi reeleito com 71%? Eu tive 71% e meu adversário teve 27,5%. Então, assim, hoje os 11 vereadores, que compõem a Câmara Municipal lá está na nossa base política. Não tem oposição? Não tem oposição. Na Câmara Municipal, não. Mas a gente sabe que política é isso. Nós temos lá alguns nomes, eu posso aqui antecipar que o candidato será do PSD, eu votei com o Otto, o nosso deputado federal, o Gabriel Nunes, filho do Zé Nunes, eu tenho uma amizade aí com eles e o nosso candidato será do 55, do PSD. E assim, só vou definir quem será o nosso candidato, a chapa, a partir do mês de abril. Quando fechar a janela partidária, a gente vai conversar com o nosso agrupamento político. Temos bons nomes lá, tem 5 nomes como pré-candidatos, é um direito de cada um lançar o seu nome, mas a partir de abril a gente vai sentar com todo o nosso agrupamento político, ouvir o senador Otto, ouvir o deputado federal Gabriel Nunes, ter uma definição e montar uma chapa para vencer as eleições. Eu não tenho dúvida que será uma eleição com uma vitória muito bonita. Então a Adustina vai definir aí a chapa a partir de abril de 2024. Sandrinha, você quer explicar ao deputado aí e ao prefeito Paulo como é que funciona o cartão verde e o cartão vermelho? Por favor. Paulo. Quem tem... Vem cá. Hoje vocês suspendem esse quadro e eu vou justificar, Sandrinha. Júnior me manda o áudio da pipoca aí. Eu vou justificar porque um prefeito que teve 75% de aprovação. Tá, a aprovação não pode dar. Nossa aprovação lá, a última pesquisa agora deu 81% de aprovação. Não pode dar cartão vermelho. Aí não pode. Um prefeito desse não pode dar cartão vermelho. Não, mas o vermelho. senhor não vai dar cartão vermelho pro prefeito, Vai não. dar pra ele. Ó, já quer dar cartão vermelho Não, pra ele. ele que não pode dar. Porque todo mundo é do lado dele. Olha, deputado não dá, pode... vão te atacar, não viu? pode Vão te colocar. cancelar. Explica aí, Sandra, como é que funciona o cartão verde e o cartão vermelho. Olha, nós temos o cartão verde e vermelho. Vai aparecer as fotos de pessoas que não podemos falar o nome agora, surpresa. E o senhor vai dar cartão verde ou cartão vermelho, uma vez de cada. Aí, alguns não vai precisar, a gente vai botando as fotos. Luiz, pode colocar a primeira foto aí, quem é que vem aí, Luiz vai botando a foto. ACM Neto, começando aqui com o deputado federal Bacelar. É meu adversário, mas não posso dar um cartão vermelho a um político trabalhador, competente, dedicado, como é a Semineto. É nosso adversário, pretendemos derrotá-lo, mas é cartão verde. E aí, prefeito, cartão vermelho para Neto? Neto é cartão verde. Verde também? Neto tem uma história na política do nosso estado. Neto disputou a última eleição agora para o governo do estado e na realidade enfrentou mais de 350 prefeitos no interior, enfrentou 3 senadores, enfrentou Lula aqui no estado, enfrentou 2 ex-governadores e Neto quase ganha as eleições, a diferença de 5%. Então é um cara que tem um histórico na política e merece aí o nosso cartão ali pra gente, verde. pra câmera. Próximo, Lula. Aqui hoje na nossa equipe técnica, Luiz, tem Samir, Bruno tem Carlos Reis. Júnior e Beatriz na redação, além de Senhor Fernando deputado. Canelas. O prefeito Bruno Reis de Salvador começou a carreira com o deputado federal Bacelar, no antigo PTN, né? Começou como estagiário na Câmara, deputado. Cartão vermelho ou verde para Bruno? É uma situação muito parecida com a situação do prefeito ACM Neto. Eu acho que ficou muito pesado essa coisa do verde. E vocês só estão botando quem merece cartão verde. Bruno Daqui é a um pouco prefeito. Bruno é um prefeito bem avaliado, é muito trabalhador, um jovem, não é, de família, que não era da elite econômica da Bahia, um jovem de classe média que alcançou a posição que ele alcançou, que respeita, merece cartão verde. Infelizmente, em outubro do próximo ano, o candidato apoiado pelo governador Jerônimo Rodrigues será o prefeito de Salvador. Qual a fronte?
E aí, Paulo? Vermelho, Não, né? o Verde Bruno também. merece o nosso cartão verde também. Ele é da base política do Neto, está fazendo um bom trabalho aqui em Salvador. Ele foi lá para o Chile na campanha? O Bruno não. O Bruno não esteve lá na região, mas eu acompanho o trabalho do Bruno pela imprensa e é cria do ACM Neto e ele seguiu os passos do Neto e está fazendo um bom trabalho aqui na capital. Na verdade- minha opinião, eu acho muito difícil o PT aqui dentro da capital vencer as eleições em 2024. Eu acompanho os E, na trabalhos de verdade, bastidores. Bruno é cria de Bacelar. Ele começa com o deputado Bacelar no PTN e aí Bacelar vai coordenar a campanha. Se eu estiver equivocado, vai coordenar a campanha de Neto e pega Bruno e coloca. Você é o coordenador que faz mesmo? Pois é um cidadão de bem, está fazendo um bom trabalho e merece aí o nosso cartão verde. O próximo, por favor, Lula. Vamos lá, o próximo. E agora, essa aqui é para o deputado Bacelar. Vamos começar a esquentar agora. Vereadores Sidney e Antônio A Carolina Caratinga mudou o rosto foram dele. eleitos pelo senhor, os dois. O senhor deu sua principal base eleitoral a Antônio Carolina, que é a Boca do Rio. O senhor colocou debaixo do braço e foi para cima. E Sidney, o senhor colocou no Nordeste de Amaralina, talvez a sua segunda principal base eleitoral, botou debaixo do braço e bora eleger os dois. E o senhor elegeu os dois, tanto o Tonho Carolina como o Sidney, isso é toda a política toda sabe. E depois os dois, não vou dizer abandonaram, nem traíram, né? Mas assim, romperam com o senhor e partiu para um outro projeto. O senhor dá cartão verde e o vermelho para eles. Vermelho. Quer dar uma palavrinha não? Por quê? Eu disse que a qualidade que eu mais admiro é a gratidão. Eles Isso, foram ingratos. Foram então. ingratos. Rapaz, pesado, viu? Eu não esperava não esse cartão verde. Eu esperava que o senhor estava chateado e tal, mas... Não, mas não tem nenhuma questão aqui pessoal, Sim, não tem sim. Decepção. desejo que tenham sucesso. O que eu estou dizendo é que politicamente Sim. quem faz o que eles fizeram merece cartão vermelho. E o senhor elegeu realmente os dois, não foi? Com certeza, né? Próximo, Lula, por favor. Próximo aqui. Para o senhor essa. Deputado Ricardo Maia, deputado federal Ricardo Maia, é do MDB. Ele apoiou a seu grupo de oposição lá e foi para cima. Né? Foi para cima, não conseguiu ser, mas assim, cartão verde ou cartão vermelho para o deputado federal Ricardo Maia, que é da região do semiárido do Nordeste 2, região que a sua cidade faz parte. Pois é, Ramon, o Ricardo foi colega meu prefeito, né? Eu tive a oportunidade de ter ele como colega 4 anos. Ele conseguiu a eleição agora para deputado federal, bem votado no nosso estado, teve em torno de quase 140 mil votos. Isso tudo não. Ele teve 136. Foi mesmo? Isso. 136, quase 137. Isso. Então, assim, o Ricardo está há 9 meses no mandato de deputado federal, é meu opositor lá na região, inclusive no município de Adustina, ele bateu chapa com o Gabriel, mas não tenho nada contra Ricardo, é um excelente político e não é porque é meu adversário que eu vou vir aqui dar cartão vermelho ao Ricardo Maia. Eu desejo boa sorte para ele e dou cartão verde. Mas lá do China, o Gabriel deu uma surra nele, no senhor. Lá Foram quantos votos lá? lá deu quase 4-1. Foi mesmo? A Foi cada quase 10 4 por 1. pessoas, 6 votavam em... Corretamente. Lá o Gabriel teve quase 4 mil votos e ele teve 1.300. Ah, então foi por isso que eu sou da cartão verde, né? Mas é do bem. Próximo, por favor, Luiz. Vamos lá. Governador Jerônimo Rodrigues, começando com o senhor, deputado Bacelar. Cartão verde é um exemplo, um filho de vaqueiro, um filho de uma mulher doméstica, não é? Que acreditou na educação, que se esforçou, que se formou, que ocupou posições de destaque, tanto no governo federal, quanto como secretário de Desenvolvimento Rural e secretário de Educação da Bahia, que vem encantando o povo baiano e que é a cara da Bahia. E o senhor, prefeito, verde ou vermelho? Vamos agora adiantar que o tempo da gente já está escasso. Verde? Vamos lá. O governador Jerônimo, eu não votei no governador Jerônimo. Eu, na época, acompanhando os currículos dos dois candidatos, eu entendia que naquele momento a ACM Neto seria o cara mais preparado para comandar a Bahia. Não é à toa que o PT já vai fechar aí 20 anos
no comando do Estado. Não posso aqui dar um cartão vermelho a Jerônimo, eu acho que é muito cedo ainda, 10 meses. Só tem 10 meses. Certo. Ele está arrumando a casa, apesar que já tenha encontrado uma casa arrumada, mas assim, eu acho que o governador precisa olhar um pouco a questão de 2 temas importantes aqui no Estado, que o primeiro, segurança pública. A gente que estamos lá no interior do Estado, a segurança pública funciona porque as prefeituras ajudam. Lá no meu município, eu não tenho base da Polícia Militar nem da Polícia Civil, é alugado, é o município que paga, o combustível é o município que paga, a gente dá estrutura para que a polícia funcione. Então, assim, a segurança pública no Estado precisa melhorar. E outro tema também que a população sofre bastante, que é a famosa regulação. Esse é um problema. Quem está no interior do Estado sofre demais com a questão da regulação. Então, o governador precisa ter atenção nesse sentido, mas está muito cedo. No momento, eu dou cartão verde ao governador Jerônimo. Próximo. Quem é agora? Próximo, quem é aí, Sandrinha? Rui Costa, Rui Costa. o ministro Rui da Costa Casa Civil. é praticamente igual ao Jerônimo. Próximo, por favor, Luiz. Próximo. Luiz Inácio Lula para cima. Lula. Rapidão, Paulo Sérgio. Rapidão, agora que o tempo já está... Se esgotando. Vá. Pois é, o presidente Lula, no momento hoje, eu daria cartão vermelho ao presidente. Eu volto atrás e digo, Lula precisa olhar com atenção o Nordeste, as prefeituras estão sofrendo, a população está sofrendo. Eu não concordo com a pesquisa recentemente de popularidade de Lula, está parecido com a pesquisa de ACM Neto, que venceria as eleições e acabou perdendo. Eu acho que Lula precisa diminuir um pouco a questão da publicidade, é muita propaganda para pouca ação, e assim, no momento, eu daria cartão vermelho ao presidente. Quando as coisas melhorarem nos municípios, principalmente no Nordeste, aí eu mudo a minha posição. Cartão vermelho para o presidente Lula. Prefeito Adustina, foi duro. O senhor quer falar do cartão verde para Lula, né? Cartão verde, e o prefeito foi bolsonarista, então a gente Está entende. justificado. Próximo, por gentileza. Jair, aí eu acho que o senhor vai dar verde agora. Vai dar verde, né, deputado Bacelar? Esse é uma vergonha do Brasil. Eu achando que ia dar Vergonha do verde. Brasil. Nunca apresentou um projeto. 30 e tantos anos na Câmara, não tinha um deputado amigo. Não fez nada, colocou o Brasil, brigava com os presidentes, até da mulher dos presidentes dos outros países ele falava, é um desqualificado, cartão vermelho. E o senhor, prefeito? Eu, ao presidente Bolsonaro, eu não daria nem cartão vermelho, nem verde. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno, porque teve aqueles problemas com o PT do Estado que não queria que eu votasse Lula. Mas assim, Bolsonaro para prefeituras realmente foi um excelente presidente. Falhou bastante. Não é à toa que hoje eu nem defendo o Lula, nem defendo o Bolsonaro. Eu defendo um nome novo para o país. Então eu prefiro ficar neutralizado nessa questão do cartão. Então deixa eu consertar rápido. Então o prefeito, me perdoe, não é? Ele votou embora. Não, mas eu também não tenho. Eu queria estar lá em Adustina. Quem sabe se ele não me leva? Então ele não é bolsonarista. Ele votou em Bolsonaro por uma situação local. Corretamente. Próximo. Acabou já, não? Tem mais um? Junca Bacelar, seu primo. Não. É porque teve uma briga com o senhor lá. Bacelar. Comigo não. Ele briga com ele mesmo. Comigo não. Então... Ele é briguento, né? Não, eu estou dando cartão verde, um deputado federal já no 4º mandato, não é? Então não tenho nenhuma... Como também não temos nenhuma parceria, não tenho por que dar o cartão verde. Próximo. Acabou, né? Acho que acabou. Acabou. Pode B. Acabou. Ainda bem, não é, Paulo? Pois é. Ainda bem, Tem mais sabia. alguém aqui para que a gente colocar? Tem, Acabou, não. Sandra? Ele finalizou dele pipocando. Pipocou. Pipocou. Vamos Pega botar... aí o radialista. Cadê? Bota o áudio aí da pipoca pra finalizar. A música do prefeito Paulo Sérgio. A pipoquinha dele no Pipocou no fogo. final, Paulo Sérgio. Isso prova que ele é hábil. Ele é hábil, é brincadeira. Obrigado, prefeito Paulo Sérgio. Obrigado, deputado Bacelar. Foi um prazer ter participado aqui desse bate-papo com vocês. Obrigado e parabéns. O Informe Baiano é bom na escrita, é bom no site e é bom agora nos podcasts. Tá vendo aí? Obrigado, Sandrinha. Você encerra, Sandrinha.
vou encerrar hoje. Obrigada, prefeito. Obrigada, deputado. Obrigada, Ramon, que está sempre aqui comigo. E, gente, vai estar disponível a transmissão aqui no YouTube e as nossas pílulazinhas no Instagram para vocês acompanharem cada detalhe de como foi esse Pode B. E o site? No site também, claro, no site Informe Baiano. Tchau, tchau e até a próxima segunda-feira. Valeu, pessoal. Muito bem.